Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero de antemão agradecer ao Senhor por estar aqui, poder também participar, desta etapa da vida desses novos irmãos que estão também aqui ingressando de modo mais direto, podemos dizer assim, concluindo assim o período discipulado. Que Deus abençoe a vida de vocês, suas respectivas famílias. Mesma sorte, a minha saudação ao Santo Ministério, um agradecimento ao pastor Roberto José, o nosso presidente, por mais essa honra de estar ocupando lugar nessa tribuna e também participando com a igreja. Que Deus abençoe os irmãos aqui presentes, assim como aqueles que de alguma maneira estão nos assistindo ou nos ouvindo essa noite. Enfim, a minha saudação se estende a toda a igreja do Senhor Jesus. Os que recebem, digam amém. Eu queria que você tomasse posse da sua Bíblia, seu exemplar da Bíblia aí, no capítulo 14 do mesmo livro, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo de número 1 e 2, de ser um tanto conhecido, mas tem sido esse que o Senhor colocou em meu coração. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diga glória a Deus. Meus queridos irmãos, tendo em vista que os irmãos absolveram no período da semana o estudo no tema, aqui no 8:32 do Evangelho de João, eu me senti um pouco mais à vontade para seguir assim aquilo que Deus colocou no meu coração. E certamente Deus continuará falando com aqueles que estiveram aqui e com os que estão aqui esta noite. O desejo do meu coração de falar a esse texto, acredito ser e ter vindo do Senhor Jesus, é por consequência já dos nossos dias. Estamos vivendo os dias que são os últimos dias da igreja aqui na face da terra. Se você acompanhar no YouTube, todas as vezes que os nossos cultos são gravados, todas as vezes que você me vê, pelo menos eu pregar, eu sempre vou estar fazendo esse mesmo comentário. Isso já se estende por anos. Não é uma regra de culto, não é uma via de regra para estar na tribuna e falar isso, não é minha certeza. Se Jesus não vier hoje, eu creio que ele vem amanhã. Se ele não vier amanhã, eu creio que ele vem depois de amanhã. Mas eu estou contando apenas com o dia de hoje para que ele venha. Essa é a minha certeza. E nós estamos vivendo dias muito difíceis. E esses dias difíceis, as suas dificuldades cotidianas, ela está tirando, de certa forma, algumas convicções ou alguns desejos nossos que não podem escapar. A gente está em mãos com o Evangelho de João, que é aquele evangelho que não é considerado sinótico. A gente tem o Mateus, o Marcos, o Lucas, que são bem semelhantes no escrito, reconhecendo, Mateus escreveu para o povo hebreu, para o povo judeu, o Marcos escreve para o povo romano e Lucas escreve para os gregos. E João aparece escrevendo para a classe gentílica, aquela a qual ele mesmo narrou, dizendo que Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Então, a todo aquele que creu foi dada a liberdade de ser chamado filho de Deus e herdeiro. E João aqui ele aparece muito pontual. A característica desse evangelho ela é muito forte, porque ele deixa com muita clareza o que Jesus veio fazer. A missão de Jesus Cristo fica muito exposta. O capítulo 1 ao capítulo 11, a gente vai ver que João está pontuando claramente o que Jesus veio fazer. A sua missão através dos milagres que fazia e também as almas que ouviam ele pregando, era a missão de Cristo naquele período. 7 milagres são narrados aí do capítulo 1 ao capítulo 11, onde identifica Jesus Cristo exercendo a sua missão e para que veio aqui na face da terra. O capítulo 12, já por sua vez, a gente vai ver que é aquele capítulo que começa algumas coisas a se desvendar. É no período da Páscoa, Jesus fica 6 dias em Betânia e ele resolve também ir participar da festa. E é nesse momento que aquele texto, um tanto conhecido da igreja, ele vai sentar num jumentinho e vai entrar na cidade. E ali ele vai ser aclamado.
Ali ele vai ser ovacionado por alguns que acreditavam que ele era o Redentor, que ele era o Salvador. Vale a pena frisar que tanto João como os demais que escreveram o Evangelho reconhecem que no período em que Jesus aparece, é o período em que mais o povo desejava a salvação. Era que mais o povo desejava que alguém viesse resgatar a eles. Então Jesus Cristo chega no momento oportuno, no momento certo. O trabalho de Cristo agora é convencer em natureza humana que ele era sim o Salvador, que era Jesus o Cristo, o Messias, o esperado da igreja. E por que era tão difícil? E por que fica tão complicado para convencer? Porque o povo esperava alguém que resolvesse os problemas de imediato. O problema que o povo estava passando estava ligado à política, estava ligado à vida social, à vida moral, à vida religiosa. E agora eles estão esperando alguém que resolvesse isso tudo de uma maneira só, de uma vez só. E ele esperava que aparecesse alguém forte, alguém alto, quem sabe viesse montado num cavalo manga larga machador, daqueles cavalos que impressionam quando chega. Alguém vestido numa roupa, uma roupagem totalmente irreal, que impressionasse quando ele entrasse na cidade. Mas não. Quem aparece um homem muito simples, com a alparca nos pés, com a roupa empoeirada. A Bíblia Sagrada diz que ele não tinha boa aparência. A Bíblia Sagrada vai mostrar que o exército que seguia ele, que acomodava à sua frente, era um exército que não causava medo em ninguém. Eram pessoas muito comuns, tiradas de uma vida mais comum ainda. Então não é de se esperar alguma coisa boa. Automaticamente a arma que ele traz para vencer as guerras aqui na face da terra não eram metralhadoras, ou na época as lanças, espadas bem polidas, bem feitas, bem tecidas. Não, aparece um Jesus Cristo com a palavra que já foi pregada aqui essa noite, a palavra amor na boca, a palavra que destrói qualquer valentia de gente grande, a palavra que interfere no curso normal das coisas. Ele aparece pontuando e dizendo: eu vim fazer a diferença, mas a diferença que ele faz é diferente de verdade. Ao contrário da arma, ele fala a palavra. Ao contrário da briga, ele vem com um abraço. Ao contrário do desprezo, ele vem com a compaixão. Ao contrário da omissão, ele vem com a cura. Ele aparece dizendo: eu vim para resolver, mas vim para resolver do jeito certo, o jeito que é implantado através do amor de Deus sendo revelado. É difícil acreditar num Jesus que não resolve as coisas da maneira que eu quero, e nem tampouco aparece da maneira que eu quero. Mas por incrível que pareça, as pessoas que não entendiam qual era a sua missão, param agora porque ele está entrando na cidade. E as palmeiras, as folhas de palmeiras começaram a ser colocadas na pista, na rua onde ele passa. E ele vai entrando, e para surpresa dos próprios discípulos, ele começa a ser ovacionado. O nome dele começa a ser clamado: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo está executando seu ministério, está fazendo tudo correto, como ele mesmo preveu. Ele praticava, fazia um milagre e ensinava para os discípulos. Ele está preparando aqueles homens, sim, preparando aqueles homens para a vida de apostolado agora, e também para a igreja começar. E quando ele passa aquele período ali, no capítulo 12, do versículo de número 12 até o versículo número 19, a gente vai ver essa entrada, chamada entrada triunfal, ou triunfante do Senhor Jesus Cristo. Do versículo 20 ao 26, ou ao 29, a gente vai entender uma coisa. Quando Jesus chega lá, ele percebe que alguns gregos vieram de longe para ver ele. E quando os gregos vieram de longe para participar da festa, da Páscoa, procuraram os discípulos de Jesus e disseram: a gente quer conhecer ele. A gente quer saber tudo sobre ele. Nos leva até ele. Vão lá, falam com Filipe, falam com André, falam até chegar em Jesus Cristo. Quando essa notícia que os gregos se aproximavam desejando ver ele chega até Jesus, Jesus conclui: é chegada a hora da minha missão tomar o ponto final. Jesus Cristo estava entendendo e percebendo, está chegando a hora do sacrifício, está chegando a hora da morte. É aí que a cabeça dos discípulos vão começar a se preocupar um pouco, ficar meio turva ou turbada, como pode se definir o turbar, o verbo turbar. E aí é que eles começam a ficar meio preocupados, porque Jesus começa a falar para os discípulos, dizendo assim: eu não vou ficar com vocês o tempo todo. Olha bem aqui para o pastor Marcos, você que já me olha melhor, e você que não está olhando, olha bem para mim. Estou esperando alguém chegar. Estou desejando que alguém chegue, e ele chega, diga amém. Estou esperando alguém que conforte a minha alma, ele chega e dá uma palavra boa, diga aleluia.
Estou esperando alguém que olhe para mim como ninguém nunca olhou. Jesus olhou, pegou, tocou, abraçou. Eu me sinto bem e Ele está presente. Diga aleluia por isso. E de repente essa mesma pessoa que eu espero está dizendo para mim: não vou ficar com vocês para sempre. A cabeça dos discípulos começam agora a dar uma volta. Começa a dar uma volta. E Jesus percebe que era o momento certo. E ele vai entrar no capítulo 13, que do capítulo 13, o 14, o 15, 16 e 17, são as últimas instruções de Jesus. Mas no capítulo 13, antes de Jesus começar a dar suas últimas instruções, ele vai fazer uma coisa, está naquele jantar, no cenáculo, possivelmente na casa da mãe de João Marcos. Ali ele está possivelmente naquela sala de jantar. E quando ele está ali, ele vai fazer uma coisa antes das instruções finais. Jesus vai começar a purificar os discípulos. Aquele processo que quando menos espera, todo mundo está sentado à mesa. E Jesus Cristo sai do meio deles, vai na cozinha, quem sabe, e ele volta com a toalha no braço e uma bacia cheia de água. Os discípulos ficam meio que olhando assim: o que é que vem aí agora? Já estamos aqui meio que tenebrosos, porque ele disse que não vai ficar com a gente. Quem ele vai pedir em nós para fazer o lavar-pés? Aí Jesus Cristo se abaixa na cabeceira da mesa e começa a lavar os pés de um, lavando os pés do outro, vai lavando os pés do outro. Ele já vai fazendo aquele sentido, aquele gesto de humildade, ele vai demonstrando. E alguns vão ficando intimidados com o que ele faz, mas ele continua a fazer. Na cabeceira está Pedro, já jurando aqui: nos meus pés ele não lava. Alguém, se quiser, deixe. Mas os meus pés Jesus não vai lavar. E lá vem ele lavando, lá vem ele chegando, lá vem ele purificando, lá vem ele se aproximando. E quando chega bem perto de Pedro, Pedro diz: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Quem deixou, deixou, mas pelo menos os meus o Senhor não lava. Jesus não briga, Jesus não grita, Jesus não discute. Não era muito dele, não. Ele fala suavemente e diz: Pedro, Pedro, se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, ó Pedro. Aí Pedro olha para ele e diz: vai perder a parte que eu tenho contigo? Lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça, lava o corpo, mas eu não quero ficar de fora de ti. Dá uma glória para esse teu Deus. Dá uma glória mais forte para Ele essa noite. Enquanto você deu glória aqui, Deus está sentado no trono dele, excelente e exaltado. O trono que Deus está sentado hoje é excelente. Ele foi engrandecido, enaltecido no trono, mas Ele já experimentou a humildade. Ele já experimentou o sofrimento. Ele já experimentou a humilhação. Ele já experimentou servir. Aí a gente quer ser muita coisa e a matéria do servir a gente não cumpre. E hoje em dia, para servir, tem que ter status, tem que ter foto, tem que ter rede social para mostrar que eu estou fazendo. Jesus fez, não tinha nada dessas coisas. E até quando até pessoas não queriam que ele fizesse, ele disse: a servidão é desse jeito. É você se dobrar até para quem não gosta. É você amar até para quem te odeia. É você abraçar até quem quer ver longe. Faz o serviço direito, porque Jesus já ensinou faz tempo. Quer ensinar bem? Faz o servir. Eu quero ser um bom pregador? Eu tenho que fazer o servir. Eu quero ser um bom crente? Eu tenho que servir como convém. Sem precisar de mídia. Sem precisar de nada. Porque tem alguém que vê tudo. Tem um Deus que registra tudo que você faz. Esse púlpito aqui, pela honra que o pastor me dá, já são anos pregando nesse púlpito, em muitos eventos da igreja. Sou privilegiado. Se eu morresse hoje, estava satisfeito de tantas vezes, de tantas oportunidades que tantos obreiros me deram no estado, no sertão, na região metropolitana. Todas essas coisas aí são privilégios e misericórdia de muita gente. Muita gente proporciona para mim. Mas eu fico imaginando, e eu vou dizer com você com muita clareza aqui, para quem pode me ouvir, me ver, aqui ou mesmo pela rede social, aí pela internet, eu vou dizer para você: os maiores milagres que eu já vi na minha vida não foi simplesmente pregando. Não foi simplesmente enquanto eu pregava. Foi nos maiores milagres que eu vi na minha vida, foi evangelizando, onde ninguém ia. Onde ninguém via. E em épocas que não tinha nem câmera para usar no bolso. Não precisava de ninguém dizendo. Não precisava de ninguém falando, dizendo: ele faz, ela faz. Não. Deus vê todas as coisas.
A Bíblia Sagrada diz que Ele não é injusto para se esquecer das coisas que a gente faz. Fique sabendo que Deus está acompanhando toda a tua trajetória, toda a tua história. Ele sabe pontuar exatamente todas as coisas que você fez e até as coisas que deixou de fazer. E Ele tem tudo registrado, tudo comandado, tudo completo, tudo arquivado. E dizendo assim: eu não vou deixar você na mão. Vai chegar a hora de você ser recompensado. Mas continua servindo, continua fazendo, porque há um Deus no céu que está olhando para você essa noite. Você tem coragem de dizer para alguém aí: há um Deus no céu que olha para você? Diga para alguém aí: há um Deus no céu que olha para você. Não se sinta constrangido, não se sinta vergonha, não. Pode dizer com clareza: há um Deus no céu que está olhando para você. A gente quer tanta gente olhando para a gente quer tanto elogio na mensagem, a gente quer tanta curtida lá no Facebook, e Deus dizendo assim: se preocupa, porque quem está olhando para você sou eu. E quando eu olho alguma coisa boa, eu vou fazer. Quem tem um braço para dar glória, dá glória para Ele com um braço para cima. Deus está olhando. Deus está olhando. Deus está olhando. E quando Ele olha para frente, é a mesma coisa dele olhar para trás. Tudo é igual. Quando Ele olha para a esquerda, é a mesma coisa dele olhar para a direita. O tempo ao redor dele permanece do mesmo jeito. E Ele sabe todas as coisas que você está fazendo. Diga amém. E Jesus lavou os pés dos discípulos ali. Fez aquele gesto de humildade. E ali também Ele apontou o traidor. É o capítulo 13. O interessante é que o capítulo 13 vai dar continuidade. Depois que Judas sai, depois que Judas se afasta, que vai embora, que ele come o pão, que Jesus diz: aquele que pegar o bocado comigo, esse é o traidor. Quando Judas pega o pão, que come, ele vai embora. Aí a Bíblia diz, o próprio Cristo diz assim: não, agora vai começar a ser glorificado. O Filho do Homem vai começar a ser glorificado. E o processo agora de caminho à sua crucificação fica mais rápido. Começa a dar andamento. E é aí que, mais uma vez, a perturbação vai vir no coração dos discípulos. Por quê? Se perturbaram como Judas, como traidor. Se perturbaram quando ele diz assim: não vou poder ficar com vocês o tempo todo. E agora se perturbam por quê? Porque Jesus está dizendo assim: para onde eu vou? Vós não podereis ir. Ora, se Ele está dizendo que não vai ficar aqui, já dói. Mas o Senhor vai para onde? No lugar de dizer assim: eu vou ali, Ele diz: para onde eu vou, não podereis ir. Pedro se perturbou por completo. Os discípulos sempre tinham Pedro como aquele que toma a palavra, compulsivo. Pedro era muito assim. E quando simplesmente que Pedro se perturba, você vai perceber no texto, versículo 33, Jesus falando 34, você vai ver do capítulo 13, que ele está falando ali, e simplesmente o que toma a palavra é Pedro. E Pedro diz: Senhor, me diz para onde tu vais, Pedro, tu não pode ir. Pedro vai e diz para ele: para onde o Senhor for eu vou, até para a morte. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. A cabeça agora entrou em parafuso por completo. Vá somando as coisas aí. E Pedro agora fica perturbado. Os discípulos que escutaram agora ficam pensando: como vai ficar a situação de Pedro? E como vai ficar a nossa situação? Perceba que há um redemoinho aí, um misto de sensações na cabeça dos discípulos. Aí vem o capítulo 14. Quando vem o capítulo 14, Jesus começa falando o estado dos discípulos. E o estado do discípulo é pontuado no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Jesus começa a dizer: estão turbados. O significado do dicionário comum de turbado é perder o sossego, é sair da ordem do esperado, é ficar desassossegado, é ficar preocupado. Também tem o significado de turvar, perder a noção do que é visível, perder o visível e deixar de ser visível, não entender o que se vê. Veja só, Jesus está dizendo: os discípulos, os meus discípulos, que serão os meus apóstolos, estão já no término do meu ministério, perturbados, desassossegados. E Jesus pontua, ou melhor, João pontua claramente, escrevendo, onde Jesus toca, colocou o dedo bem na ferida: ele: não se turbe o vosso
coração. Diga comigo, coração. Diga mais forte, coração. Jesus Cristo entendeu, o problema está no coração. Porque o nosso coração, para alguns historiadores, é a mente, para outros é a alma. Mas para falar de coração, eu acho que João tinha mais interesse do que os outros discípulos. Porque se você for para a Bíblia Sagrada, você vai ver que lá no capítulo 12 está Abraão andando e morando lá no meio da Mesopotâmia. E daqui a pouco ele escuta uma voz dizendo assim: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abraão foi e conheceu a voz de Deus. Você vai ver lá no livro de Juízes que Manoá e o seu esposo recebem um anjo e a mãe de Sansão recebe um anjo no quintal, avisando que Sansão vem. É coisa misteriosa. Você vai ver que Ezequiel, ele mesmo narra no capítulo 1, versículo 1, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando em meio cativo junto ao rio Quebar, eu vi os céus se abrir, porque 597 a.C. ele foi deportado, e ele narra, eu vi as nuvens se abrir, veio a voz de Deus. Você vai ver Daniel dizendo, nas minhas visões de noite, eu vi o ancião de dias. Você vai ver a Bíblia Sagrada dizendo no livro de Atos capítulo 4, que quando Pedro recebeu o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele passava, o povo deitava-se pelo caminho, para que a sombra de Pedro passasse e algumas pessoas fossem curadas. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, e lá ouviu palavras inefáveis que não são dignas de serem faladas aqui na terra. Você vai narrar muitas experiências de homens e mulheres na Bíblia Sagrada. Agora existe um, que quem sabe num jantar, estava todo mundo sentado, e Jesus está lá partindo o pão e agradecendo. Ele vai se encostando bem perto de Jesus. Vai se encostando bem perto de Jesus. Quem sabe no final de tarde ele encosta assim para ver aquele colar-colou, né? Vamos ver se Jesus deixa. Ele encostou em Jesus, Jesus deixou. Ele inclina a cabeça dele sobre o ombro de Jesus e ele escuta os batimentos cardíacos do coração do nosso mestre. João foi o único que teve esse privilégio de escutar. E falar de coração para ele não era uma coisa muito difícil. João entendia que Deus conhecia coração de crente e ele, de alguma maneira, ouviu alguma coisa do coração de Jesus. E porque ele pontuou, o coração está perturbado. Porque ele sabe que quando o coração está em desassossego, as outras coisas começam a sair da ordem. Começam a sair da ordem. O coração do homem, aqui no meio secular, o coração é uma musculatura, dividida em duas partes. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. A gente sabe que a partir do esquerdo o sangue começa a ser bombeado. E ele é jogado para todas as partes. Depois ele retorna, é purificado novamente e é jogado, alimenta artérias, alimenta veias. Agora imagina se esse aparelho aí que trabalha em constante harmonia, o que sai, o que entra, o que é limpo, se uma coisa foge do controle, já começa a pressão alta ou pressão baixa. Já começa coração acelerado, coração parando. E bate aquela preocupação. Um dos maiores índices de problema de coração está acontecendo no nosso país. Se você for para as pesquisas, pessoas com pouca idade apresentando problemas de coração, porque as preocupações estão acumulando-se na cabeça e as coisas estão se desordenando dentro do que está andando direitinho. E é por conta disso que Deus aparece em noite de domingo, em festa, discipulado, para dizer assim, eu vim aqui essa noite para colocar as coisas no devido lugar no seu coração. Eu vim aqui para trazer calmaria para você e dizer que eu estou no controle de todas as coisas a partir do momento que você passe a crer nele. Diz para uma pessoa bem bonita, ela assim, Deus cuida do teu coração. Diga para ele, Deus cuida do teu coração, Deus cuida. As tuas emoções, as tuas preocupações estão aos cuidados de Deus essa noite. Se acalma. Se acalma. Se acalma, querido, se acalma. Deus ainda está no controle, dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Ele começa a dizer receitas para resolver problema de coração. Crede em Deus e crede também em mim. É a primeira receita, creia nele conectado comigo. Creia em mim conectado com ele. Eu e ele somos uma coisa só. Eu falo, meu Pai cumpre. O que você ora a mim, eu intercedo, eu apareço diante dele, ele vai lá e resolve.
creia em Deus, creia também em mim. Aí ele dá mais uma solução: acreditem mais. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele aqui não está falando para alguém que vive de casa de aluguel, não. Jesus não está falando a alguém que vive de aluguel, a tua esperança é a casa que eu tenho preparada para você no céu. Não. Ele não está falando para pessoas que querem ir para o céu porque tem medo de ir para o inferno. Ele não está falando de pessoas que estão desejando a morte porque tem medo de passar pelas provas aqui, não. Ele está falando para aquele crente que deseja que o céu se abra ainda essa noite, a trombeta toque, a gente suba para a presença de Deus e reconhecemos que o que a gente viveu aqui era só uma etapa, era só um processo para a gente chegar lá da maneira que Ele quer. Deixa eu dizer em voz alta, para você entender, o que você está vivendo é Deus trabalhando, é Deus preparando, e você vai chegar na presença dEle do jeito que Ele quer. Porque para entrar onde Ele está, tem que ser do jeito dEle. Para chegar onde Ele está, tem que ser do jeito dEle. E Jesus está dizendo a ele: olha, na casa do meu pai é muita morada, se não fosse assim, eu não tinha dito, a minha palavra é fiel, a minha palavra é verdadeira. Ele vai dizer ainda no versículo 6, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vai dizer ainda, quando eles interrogam assim: Senhor, como é que a gente vai ver o Pai? Jesus diz assim: me viste esse tempo todo e não acreditas que eu e o Pai somos a mesma coisa? Quem me vê, vê o Pai. Jesus começa a dizer aos discípulos: recordem as experiências que tiveram, creiam no caminho que estão seguindo, creiam que eu e ele somos uma coisa só, e certamente essa turbulência vai sair do vosso coração. Certamente você vai sair mais tranquilo. Sabe por quê? Porque no capítulo 14 o Senhor Jesus está ensinando sobre o caminho da casa, a casa paterna, a casa do Pai. E Ele está dizendo o seguinte para nós essa noite: muitas coisas estão para acontecer. Domingo que vem o nosso país vai viver mais uma etapa daquelas que ficou para resolver domingo agora. Não pense que os problemas do Brasil se acabam domingo, não. Não pense que os problemas na nação se acabam agora. Não. Não pense que o problema do mundo se resolve só ali, não. Tem muita coisa aí, mas Jesus está dizendo para mim e para você essa noite: não perde o desejo de ir para a casa que eu tenho preparado para vocês. Jesus está dizendo, independente das tribulações, esse desejo não pode acabar, não pode cessar. Crente que não deseja mais o céu, hoje é uma boa noite para você entregar sua vida para Jesus, para desejar o céu novamente. Sabe por quê, meu irmão? O meu Deus me cobrou o céu nas minhas mensagens. O meu Deus me cobrou comprometimento com Ele para o que a igreja veio fazer aqui. A mensagem é o céu. Eu não sei se eu vou primeiro, ou você vai primeiro, ou vai todo mundo junto, ou vai alguém essa noite. Mas Deus está dizendo assim: não deixa nada atrapalhar o teu desejo de céu. Porque desejo de céu só tem igreja que lê palavra. Igreja que tem palavra tem ação do Espírito Santo. E onde tem ação do Espírito Santo tem convencimento de pecado, incredulidade e de juízo. E onde tem esse tipo de coisa tem arrependimento. E onde tem arrependimento tem presença de Deus, e onde tem presença de Deus Ele se revela no meio, e quando Ele se revela no meio, Ele fala, Ele trabalha, Ele conduz, Ele abate, Ele exalta, Ele faz, Ele manda, Ele traz, Ele leva, Ele volta, Ele faz o que Ele quiser, porque o trabalhar de Deus é perfeito, é agradável, e essa noite Ele está trabalhando ao meu favor, é ao teu favor. Então abre a tua boca e dá glória para Ele, porque quem sabe agora que Ele vai resolver alguma coisa. Levanta a tua mão e adora a Deus comigo, adora a Deus. Adora a Deus comigo aí, Ele está trabalhando. Ele está dizendo: se acalma. Se acalma. Se acalma, o que está reservado para você já está guardado. Ninguém vai mexer. Ele diz: quem vai preparar lugar sou eu. Quem vai preparar o lugar sou eu, Deus. Porque onde eu vou estar, eu quero que você esteja. Eu vou tirar você daqui, eu vou tirar você desse sofrimento, eu vou tirar você dessa dor, eu vou tirar desse problema de família, eu vou tirar você desse caos moral que existe no mundo, eu vou tirar você, mas aguenta um pouquinho aí, porque eu já estou chegando, eu já estou me aproximando. Mas se eu não encontrar desejo no teu coração, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso. A presença de Deus está aqui entre nós essa noite.
E eu vou dizer com todas as letras, Deus está animando e reanimando o desejo de crente de chegar no céu mais rápido. Não é morte precoce não, é chegar no céu e dizendo: vem Senhor, vem, vem Senhor, vem, vem Jesus, vem. Agora eu não quero o céu para me livrar da enfermidade não. Eu não quero o céu para me livrar da intriga, quero o céu para me livrar do trauma não. Eu quero o céu porque eu quero Deus. Eu quero o céu porque eu quero encontrar a Deus. Eu quero o céu porque eu quero chegar lá junto dele e ver todas as coisas que ele disse aqui para mim que existiam aqui na terra. Há uma casa preparada para mim, uma casa preparada para você. Há moradas preparadas para nós. Esse desejo não pode cessar, não pode acabar. E eu vou dizer com toda a certeza, hoje é uma daquelas noites que a gente tem que voltar com o céu para casa dentro do coração. A gente tem que voltar com o céu para casa dentro do coração. Você vai ver lá na minha página, na rede social, que por causa de mensagens voltadas para o céu, o Senhor me falou uma coisa, eu lá escrevi. Quando a gente tem céu no coração, fica mais maneiro o carregar da cruz. Porque quando o céu está no coração, o peso não é tão pesado. Me permita a redundância, quando o céu está aqui dentro, a gente ri de coisas que não tem graça. Quando o céu está aqui dentro, a gente não vem aqui porque não tem outro lugar para ir, porque eu tinha outro lugar para ir, além da minha escala honrosa, mas eu prefiro estar na casa de Deus, esta casa visível, mas eu sabendo estou que há uma casa melhor e bem preparada por Ele. Essa aqui homens morreram, homens passaram, homens sofreram, fizeram banco, tem gente cuidando do som, tem gente no eletrônico, tem gente esticando fio para lá, esticando fio para cá, tem gente servindo água, mas aqui eu estou falando, quem preparou foi Ele que disse: eu mesmo arquitetei, eu mesmo preparei e reservei essa noite para dizer a você: é para lá que eu vou te levar, é para lá que eu vou te levar. Se tiver de dar glória, dê glória, porque Ele vai te levar para lá. Se tiver de exaltar, exalte, porque Deus vai levar você para lá. Quem vai para o céu? Deixa eu ver quem vai para o céu. Deixa eu ver. Não baixa a mão agora não. Levanta bem alto e dá a melhor glória que você pode para Ele. Ele vai levar você para o céu. Ele vai te levar para o céu da glória. Exalta o nome dEle. O céu é lugar do crente. O céu é lugar do crente. O céu é o meu lugar. O céu é o nosso lugar. Mas o céu é amplo. E ainda tem muito lugar para muita gente. Essa noite, eu quero perguntar a você que veio com tanta gentileza acompanhar um parente seu que veio aqui se formar, ou está nos visitando essa noite. Quero perguntar onde está a primeira pessoa que deseja entregar a vida para Jesus, para ir morar no céu. Olha do teu lado aí, tem uma pessoa não evangélica, está sentado aí. Quem sabe ele ou ela precisa de ajuda. Às vezes é um convite, aquela coisa de ser amigo do evangelho. É bom, melhor ainda é ser filho de Deus. Ele está perguntando onde está uma pessoa aqui que deseja entregar a vida para Jesus. Onde está uma pessoa? Está vindo alguém aqui? Está tomando decisão? Está tomando decisão? Está chegando uma pessoa aqui tomando decisão. Vem alguém aqui ficar com ele aqui. Vem alguém ficar com ele aqui. Vem alguém, já se ajoelhou aqui. Já se ajoelhou, muito bem. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a vida para Jesus? Se você der glória, Jesus vai salvar mais gente. Se você der glória... Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.